Fala galera, hoje eu vou trazer para vocês um lançamento da Sonoff, um adaptador USB, um dongle Zigbee 3.0, que é para a gente utilizar, por exemplo, no Home Bridge com o Zigbee 2MQTT ou no Home Assistant, tanto no Zigbee 2MQTT quanto no ZHA. Nesse vídeo eu vou focar para vocês aí a utilização no Home Assistant. Então eu já estou com ele aqui, a gente pode ver que ele tem uma semelhança aí com o CC2531, mas é o seguinte, esse aqui utiliza então um chip CC2531 e o da Sonoff já usa um mais atualizado, que é o 2652P. Mas basicamente quais seriam essas diferenças? Primeiramente, o CC2531 aceita até 20 conexões simultâneas. Dependendo do firmware, ele pode aceitar só 6 simultâneas. Que inclusive o firmware com menos conexões simultâneas vai te dar uma possibilidade de ter até uma rede Zigbee um pouco maior, chegando até uns 80 dispositivos. O CC2531, o Zigbee utilizado é 1.2. Tem o firmware para o Zigbee 3.0, só que aí, como é um chip mais antigo, ele fica limitado a apenas 40 dispositivos na sua malha Zigbee. Então, se você colocar o firmware 3.0 nele, ele vai ficar limitado. Aqui não. É o seguinte, primeiramente, ele vem de fábrica, o Sonoff, com o firmware para 20 conexões simultâneas. Você pode fazer um upgrade, que inclusive eu vou mostrar nesse vídeo, essa atualização para que a gente mude esse firmware para o Zigbee 3.0, que é o que já vem com ele de fábrica, mas que suporta mais conexões, tá? Ele vai suportar até 50 conexões simultâneas, na verdade de 50 a 100, com o limite máximo para sua rede Zigbee de até 200 dispositivos, que basicamente é o que suporta em todos esses novos adaptadores Zigbees aí. E aí, ele tem uma outra diferença que é muito importante em relação a esses outros do mercado aí, o CC2531, o CC2652R. Tenham cuidado, tá? Porque tem o 2652R e esse aqui é o P. O P, ele tem a vantagem que é o seguinte, ele tem, no próprio hardware, ele já tem o PA, que seria um amplificador de sinal. Por padrão, ele vem com um limite aí de 5 dBm. Cuidado para não confundir com dBi, tá? Que dBi aí seria para antena. Então ele chega até 5 dBm, que é igual aí a esses outros mais comuns, Por exemplo, esse aqui. E aí você já tem a opção nos últimos firmwares, tá? Isso eu vou deixar claro. Porque mais ou menos foi lançado aí o último firmware há 15 dias, mais ou menos, que você já pode fazer com que esse aqui chegue até os 20 dBm, que é o suportado por esse chipset, tá? Então, isso é uma grande vantagem, Porque a amplificação de potência do sinal aí faz com que você tenha uma conexão melhor com seus dispositivos. E aí aquilo que eu falei para vocês terem cuidado com o dBi, que é no caso de antena, o que acontece é o seguinte, muita gente compra o CC2531, vai lá e coloca uma antena de 8 dBi. Isso não resolve, tá? Porque o que vai te dar um sinal maior é a combinação da potência do dispositivo com os dBis aí da antena, tá? E essa antena que já vem já é o suficiente, tá, gente? Máximo que você pode aumentar aí é para uma antena de 6, 7 dBi, que vai te dar muito pouco diferença. Claro que aí nesse caso aqui você já tem um ganho. E aí uma outra questão que a gente pode utilizar nesse dispositivo seria o controle de fluxo no próprio hardware. Esses outros adaptadores, como esse 2531, faz esse controle de fluxo diretamente no sistema, tá? O próprio processador do seu sistema que vai fazer isso. Aqui você tem a opção para habilitar e fazer diretamente nele, tá? Isso também é um recurso recente dos últimos firmwares. Então tenham cuidado aí com isso, tá? Porque às vezes você vai achar um 2652R como um coordenador, mas ele não vai ter as mesmas capacidades que esse aqui tem. Por exemplo, o 2652R, só a título de curiosidade, para você utilizar Zigbee mais Bluetooth, você precisaria de mais chips. Por exemplo, o 2531 precisaria de um chipset Bluetooth, o 2531 e um outro chip, para poder fazer aí um Zigbee mais Bluetooth, um gerenciamento. Esse aqui não, já consegue fazer o gerenciamento. Claro que nessa plaquinha não tem Bluetooth, tá? Mas é só para falar que o 2652P tem essa vantagem.
E quanto aí à utilização no Home Assistant? Você pode usar tanto no Zigbee 2MQTT quanto no ZHA, tá? E aí é o seguinte, você pode colocar o firmware como coordenador para ele ser o principal da sua malha Zigbee e também você pode fazer um firmware para repetidor, né, o router ali na sua malha Zigbee, que também é bem interessante, principalmente aí porque é um chipset mais novo, mais potente. E aí vocês vão me perguntar, Patrick, se eu largar o meu 2531, eu vou perder, não vai ter uso para ele, para poder trocar por esse? Você pode colocar, às vezes, um firmware de router, né, de repetidor de sinal, e aproveitar ele tranquilamente, mesmo que esse seja o coordenador, você ainda pode continuar usando esse como um repetidor, tá? Então eu vou mostrar para vocês como a gente vai atualizar o firmware de forma fácil, tá? Eu vi várias maneiras na internet. Essa é a mais prática que eu achei, tem outras também, tá? Além disso, eu vou mostrar para vocês como a gente habilitar no Zigbee 2MQTT o PA, né? A amplificação de potência, para que você chegue aí aos 20 dBm e utilize no máximo esse coordenador aí da Sonoff, tá bom? Então vamos lá para o computador, que eu vou mostrar isso aí. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma pasta, né, para a gente salvar aqui todos os arquivos que vão ser necessários aí para a gente fazer essa atualização. Então, primeiramente, a gente vai aqui no site do Zigbee 2MQTT, tá? Todos os links aí eu vou deixar na descrição, então não se preocupem. Mas aqui é o seguinte, você vai vir aqui, ó, nas opções para o adaptador já da Sonoff e vai baixar esse arquivo aqui, ó, instruções para flashear. Você vai baixar um arquivo doc direto lá do site da Sonoff. E aí, esse arquivo ele tem essas informações de pré-requisitos. A única coisa que a gente vai usar desse arquivo é esse arquivo aqui, ó, o rtlog.zip. Se você clicar, você vai abrir, né? E aí você descompacta esse arquivo, o rtlog.py, que inclusive o meu já está aqui, ó. A título de curiosidade, existe um outro arquivo, tá? Esse CC2538BSL, que é para Linux e Mac, e eles já estão atualizando também para Windows. Mas não vai ser o nosso caso, a gente não vai utilizar esse arquivo, tá? Só o rt.log, que o que ele faz? Ele coloca o dispositivo em modo de bootloader, né? Que ele vai aceitar um firmware novo. Existe uma maneira manual também de fazer isso, tá? Que seria o quê? Você abre o seu Sonoff, né? Tira ali os parafusos, chega na plaquinha, pluga só a plaquinha direto no USB do computador, e aí você segura o botão boot que tem ali na placa, depois você aperta o botão de reset que está do lado do boot e solta o botão de boot. Aí automaticamente ele vai entrar em modo de bootloader. Mas a gente não vai usar dessa forma aqui, tá? A gente vai usar esse arquivo rt.log. O próximo passo é a gente ir no site da Texas Instruments e baixar aqui, ó, o Flash Programmer 2. Tem que ser a versão 2, tá? A versão 1 era usada lá no CC2531, mas como não é nosso caso, é a versão 2. Você faz o download, vai pedir usuário e senha, mas é tudo gratuito, tá? Você faz o download e faz essa instalação. E depois a gente vai baixar aqui os firmwares, né, para a gente utilizar como coordenador ou como router. Nesse caso, primeiro, o de coordenador, você precisa baixar essa versão aqui, que é a de 14/11/2021, né, que é 16 dias atrás, né, a partir da data que eu gravei esse vídeo. Esse firmware que te dá a opção para utilizar os 20 dBm do Sonoff, tá? Só esse firmware. E também com ele você consegue utilizar o Flow Control, né, que seria o controle de fluxo via hardware. Além disso, você também pode baixar, né, o firmware de roteador. Então a gente vem em Router 3.x0 BIM, e aí tem ele aqui, ó, CC2652, que é o 28 de janeiro de 2021, de 10 meses atrás. Não se preocupem, tá, porque é um firmware de router, né, de repetidor de sinal, então dá para utilizar esse. E aí você pode, então, ter mais de um Sonoff. Você pode usar um como coordenador, sempre só um da gente. E vários repetidores. Então você pode comprar vários aí desse Sonoff para usar como repetidor de sinal. Pronto, então a gente já tem aqui, ó, os dois firmwares, né? Quando você descompacta, ele fica esse arquivo .exe,
Tá? Então, o de coordenador e o de router. Já tem o rtlog.py, já fiz a instalação, no caso aqui é só o instalador, tá? É interessante que vocês baixem, às vezes, o driver do CP2101X oficial, tá? Também vou deixar o link aí, porque, às vezes, o drive do próprio Windows pode dar algum problema. Então, o ideal é que você baixe o drive oficial. E por último, você precisa baixar o Python, tá? Porque o script ele é feito em Python, então para executar ele a gente precisa dele. Fez o download, fez a instalação. Agora o que a gente vai precisar? Está instalado o Python, está instalado tudo. Então a gente vem aqui agora no iniciar, clica com o botão direito e tem aqui ó, Windows PowerShell Admin. É ideal que seja o admin, tá? Tem até o outro aqui comum, mas o admin a gente vai precisar instalar uma dependência no Python. Então, o ideal é que seja ele. Então, vou abrir aqui. Tá ali, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer, entrar nessa pasta que a gente salvou os arquivos, tá? No meu caso, aqui tá no desktop Sonoff. Então, eu venho aqui e vou digitar cd, barra, no meu caso está em users, Patrick, desktop, Sonoff. Entrei. Se eu der um dir aqui, tem todos os arquivos que estão aqui na pasta. Próximo passo, instalar as dependências no Python. Então você vai colocar aqui, ó, pip install py serial. Pronto. No meu caso já está instalado, tá? Mas ele vai aparecer aí fazendo download, demora aí 5 segundos e já faz essa instalação muito rápida. Se, por exemplo, você estiver usando o Linux ou o Mac aí e estiver utilizando o script aqui, ó, o CC2538, aquele BSL que eu comentei, ele pede mais 2 dependências, tá? A IntelX e essa Python Magic. No nosso caso, não precisa. Então, agora o que a gente vai precisar? Já rodar o script. Então, eu vou plugar o Sonoff em uma porta USB e você vai rodar Python e o nome do script, o rtlog.py. E dá Enter. Ele vai dar esse erro aqui mesmo, tá? É normal, eu fiz aqui várias e várias vezes e todas acontecem, não é problema no script, tá? Ele mostra aqui embaixo qual a porta serial que está conectado o seu Sonoff, nesse caso aqui é o Silicon Lab CP210X. Então eu vou colocar aqui a porta 13 e dou Enter. Ele vai abrir a porta, começou, finalizou, tá aí. Já está em modo bootloader. Agora é muito simples. A gente vai aqui no Texas, que já está instalado. Ele já aparece aqui, ó. Você clica nesse desconhecido e seleciona aqui embaixo, ó, o tipo. No nosso caso é o 2652P. Pronto. Vou selecionar qual firmware que eu quero. No nosso caso vai ser o coordenador, mas você poderia estar usando o router, tá? Inclusive o router, depois que você faz, basta colocar numa fonte USB e mandar localizar lá. Mas no nosso caso, coordenador, tá aqui. Precisa que essa opção aqui, ó, apagar, esteja marcado e programar também tem que estar marcado. Não precisa mais nada e você vai vir aqui nessa setinha, ó. E aí ele já apagou e está programando. Prontinho. Já está feito. Muito fácil, né, gente? Agora vamos aqui, então, no Home Assistant, para a gente fazer a instalação dele. Primeiro eu vou testar no ZHA, tá? Mas também eu vou mostrar no Zigbee 2MQTT, e isso vai ficar a seu critério qual você vai utilizar no dia a dia. Então você vem aqui em configurações, integrações, adicionar, e vai procurar aqui, ó, Zigbee. Você vai colocar lá no seu Raspberry, né, ou no computador que você esteja utilizando. Assim que você clica, ele já detecta automaticamente aqui o dispositivo, ó. Então basta você clicar em enviar. Ele vai fazer essa configuração. Pronto aqui, ó, ele já detectou, já está configurado o ZHA. No meu caso apareceram mais porque tinha algumas coisas já instaladas nele, tá? Mas tá aí, ó, já está funcionando. Se eu vier aqui, ele já está aqui, ó, configurado e funcionando. Ok, né? Se você quiser, basta você adicionar dispositivos que ele procura. Vamos aqui agora no Zigbee 2MQTT. Então você vem em supervisor. Vamos dizer que você já está com ele aqui instalado, ó. Aqui em ajustes, quando a gente usa o CC2531, a porta é TTY-ACM0. No Sonoff não, é uma porta diferente. Como que você vai saber qual é a sua porta? Você vem aqui em supervisor, sistema, aqui nessas 3 bolinhas você tem hardware.
E aí você procura aqui as portas, ó. O CP2102N está na TTY USB 0. Vocês já viram que é diferente. Então eu vou voltar aqui no supervisor, no Zigbee 2MQTT. Vamos dizer que você usava o CC2531, mas você vai mudar. Então você só coloca o USB 0. Não faz mais nada, então não precisa. E aqui, que agora você pode fazer e colocar, né, a potência para 20 dBm. Aqui em experimental, você vai dar um Enter e vai colocar 2 espaços e vai colocar, ó, transmit underline power, 2 pontos, e vai colocar aqui, ó, 20. Por padrão, se você usa, por exemplo, o 2652R, seria 5. E aqui somente no caso do 2652P. Não adianta você colocar para outros que não vai funcionar isso, tá? É só para ele mesmo. Então eu vou salvar e agora eu vou inicializar. Se a gente checar aqui o log, então tá aqui, ó, já inicializou. Vocês podem ver aqui, ó, a revisão do firmware é do 14 de 11 de 2021. Z-Stack 3x0 funcionando. Se eu vier aqui no Zigbee 2MQTT, já tá aí a interface para a gente começar a fazer o pareamento. Tudo funcionando. Beleza, gente? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o adaptador aí da Sonoff, né, Zigbee, é uma boa, principalmente pelo chipset que eles escolheram, o 2652P. Quando ele foi lançado, ele tinha alguns bugs, tá? Mas com os novos firmwares já foram corrigidos. Só um detalhe aqui, a Sonoff já deixou claro que ela não vai mexer na atualização de firmware, tá? Isso vai ficar por conta da comunidade, que inclusive foi até um dos motivos, né, de ter aí essas novas funções que dá para utilizar o hardware ao máximo da Sonoff. Então é isso, se gostou não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito, e se é a primeira vez está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera, até mais e tchau!